Sim, sim, Salabim. Ó, o Desembaraçando voltando aqui para todo o planeta Terra. Bom demais, bom demais. Faz tempo que não fazia live e tava sem vontade de fazer. Mas aí hoje deu vontade de fazer, então vamos fazer. Hoje não, foi ontem que deu vontade de fazer. Foi ontem. Aí ontem ficamos pensando, será que faço, será que não faço? Enfim, a gente vai ficando com mais idade, né? O negócio vai ficando meio esquisito quanto à vontade de fazer as coisas, né? Mas live é legal. Os desembaraçandos anteriores que fizemos foram muito legais. E mesmo com esse hiato, com esse espaço assim, então estamos de volta aqui. Vamos ver se alguém vai entrar aqui. E se entrar agora, vai assistir agora. E se não entrar agora, vai ver depois a gravação, né? Então, é isso aí. Ó o brother Matheus aí. Como é que você tá, rapaz? Ei, rapaz, quanto tempo, hein? Quanto tempo? Deixa eu dar uma cena pra você aqui. Aê! E aí, cara? Bom demais. Você sempre tá com a gente aqui, né? Que prazer. Ó, não esqueço, viu? Não esqueço de ti, que você me mandou aquela mensagem do Cafu lá, viu? Obrigado, viu? Tenho guardadinha nos meus destaques aqui do Instagram. Foi muito show, foi muito show. É isso aí. Como diz o Leonardo, é bom demais. Boca Juniors. Vamos ver mês que vem no Mundial, né? Mas é isso aí. Eu tô todo futebolístico assim hoje, futebolístico e Fórmula 1 Ayrton Senna, mas não vou falar sobre isso não. E embora eu vou começar falando um pouco sobre futebol, mas não é a ideia central aqui da nossa conversa do Desembaraçando de hoje. Mas vamos lá. É sabido aí, né, que hoje o novo treinador da seleção brasileira de futebol masculino, Carlo Ancelotti, assumiu a seleção. Então, bem interessante isso. Eu quero começar com essa história, né? Mesmo se você não gosta de futebol, mas não fecha o filtro, tá? A ideia aqui é ajudar com essa história. Desde 1914, quando começou a seleção brasileira de futebol, então aí já temos mais de 100 anos, né? 111 anos de seleção brasileira. O Brasil tinha tido até então 3 treinadores, só 3. E tudo tiro curto, assim. Um jogo, 2 jogos, coisa rápida. Teve amistoso também, né? Teve amistoso. Teve um jogo que foi em 51. O argentino Filpo Núñez, que era o técnico do Palmeiras na época. Aí ele treinou só um jogo. Foi o Palmeiras, foi a seleção brasileira inteira naquela época. E fez um jogo. Aí teve um que foi português. E o outro agora não estou lembrando, mas teve mais um. E agora teve o Lancelotti. Ó, o Brother Cleverson aqui também. Não mudou muito não, né? Não mudou muito não, né, Matheus? É isso aí. Então agora o quarto treinador da história da seleção brasileira também é estrangeiro, italiano, né? E, bem, eu falo assim, eu confesso que jamais imaginei que fosse acontecer isso, de ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Toda aquela questão assim de, não, nós sabemos muito futebol, é a gente mesmo, tem que ser um brasileiro, blá blá blá, né? Não tem não. Não tem mundial não, brother. Não tem não, ainda bem que não tem. Eles falam aquele 1 de 51 lá, mas não é mundial não. Mas enfim, então, nós somos brasileiros, nós somos bons de bola, não precisamos de ninguém para falar de futebol para nós, não precisamos de ninguém de fora para treinar a gente. Mas você vê, o Brasil, aí vamos falar de outros esportes, né? O Brasil teve já técnico estrangeiro na seleção masculina de vôlei, começo dos anos 90, que foi um coreano, que eu não estou lembrado do nome dele agora, deve ser Kim alguma coisa, né? E também já teve na seleção masculina de basquete, teve o Moncho Monsalve, o espanhol, e teve aquele outro argentino que foi medalha de ouro em Atenas com a Argentina, que eu não estou lembrando o nome dele agora, Rubem Mariano, acho que era isso, do basquete. E outros esportes aí já tiveram estrangeiro. Na seleção feminina de futebol,
a Pia lá, a sueca. Então, por que que não vai ter na seleção masculina? Então, foi uma baita de uma resistência assim com isso, uma coisa, né? Ninguém ensina nós futebol, ninguém fala pra nós, né? Bem aquela posição do mestre, né? Bem mestre assim mesmo, né? Só que aí chegou, né? Só que aí chegou, porque os que estavam não tava bom, e também nem sei se vai ser legal esse, mas legal que chegou alguém diferente, né? Então, a ideia aqui de hoje é falar um pouco sobre isso. É falar um pouco sobre essa questão das mudanças, né, que acontece não só no futebol, mas também na vida como um todo, em vários setores da vida aí. Então, as mudanças acontecem mesmo, né? Só que para nós é difícil isso, né? Para nós é difícil esse negócio de mudança. Eu falo por mim também, assim, caramba, né? Nós já estamos assim tão acostumados de um jeito, e aí tem que mudar, né? Tem que mudar. E é interessante, né? Porque a primeira coisa que aparece na nossa cabeça quando tem uma possibilidade de mudança é aquela questão assim, né? Ah, mas parece que era melhor antes, né? Parece que era melhor. Aí vai mexer, né? Remexer. Então, Matheus, mudanças em todas as áreas da vida é bom acontecer. Eu concordo. E uma mudança boa, uma mudança que vai fazer a gente crescer, a mudança fortalece, a gente aprende com a mudança, é isso aí, tá tudo certo. Eu acredito muito nisso, né? Assim, eu gosto das mudanças. Reconheço os desconfortos de muitas delas, né? Depois que bate o martelo assim, você fica assim, será que vai dar certo? Né? Quando compra alguma coisa assim, você fica pensando, aperto o botão comprar ou não aperto? É importante eu comprar isso, eu estou precisando, parcelo em 10 vezes, né, no cartão, por exemplo. Aí você aperta o botão, faz a compra, aí depois você fala assim, ah, mas será, né? Será que vai dar certo isso aqui? Será que eu vou conseguir pagar? Então mudou. Aí depois a gente vai acostumando, né? Mas ó, o Matheus colocou aqui, ó. A mudança em todas as áreas da vida é bom acontecer quando necessário, fortalece, aprende. Porque a ideia também aqui não é só assim, né? Falar só para mudar, né? Porque há quem mude bastante também, só que toma no nariz, né? Não deveria ter mudado. Aí muda, né? Os erros manda para escanteio. Os acertos levam pro resto da vida. Isso, ok, né? A gente aprende com os erros também, né, Matheus? A gente aprende também. Então tá tudo certo isso, né? Mas essa mudança de hoje da seleção brasileira para ter um técnico estrangeiro, que nem eu falei para vocês agora, né? Para mim era uma coisa totalmente impossível. Eu sempre fui a favor, tá? Desde que quando fosse necessário, é claro, e tivesse alguém que representasse bem isso. Chegou o dia. Mas, nossa, eu sempre ouvi, né? Não vai ter, né? Não vai ter nunca isso. Eu também achava que jamais teria uma Copa do Mundo de futebol masculino no Brasil. Eu pensava assim, nosso país tem tanta coisa, tanta luta, tanta dificuldade. Não vai ter uma Copa aqui, né? Não vai ter uma Copa aqui, mas nem ferrando. E teve. E vai ter em 27 a Copa Feminina. Então tá tudo certo. Então foi possível, né? Foi possível. Agora, a mudança que vem na nossa vida... E é uma coisa interessante, assim, porque quando vem a mudança, e ela vem acontecendo, tem hora que a gente nem assim, consegue fazer nada, né? Então somente vai nos levando a vida para aquela situação, então muda mesmo, né? E aí a gente tem um pensamento assim, né? Nossa, né? Parece que antes era melhor. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Vou dar uma chamada numa galera aqui, quer ver? Ó? Eu vou chamar a galera aqui para ver se quer participar com a gente aqui, ó. Tem uma galera boa aqui, ó. Tem uma galera muito boa aqui que tá sintonizada aqui. Caramba, tem mais gente mesmo. Olha só, olha só. Olha só. Ó. Caramba, tem um povo aqui. Ó. Vou chamar mais aqui, ó. Acho que agora tá bom. Aí, agora eu mandei um monte de convite aqui agora, né? Então, mas eu tava falando, quando começa esse processo de mudança, uma parte nossa começa a pensar assim, era melhor como tava, né? Era bem melhor como tava. Mas aí você já entrou na situação. E esse melhor como tava,
vai convivendo, vai vivendo, passa a ser a situação normal de novo. Mas aí depois, quando vem outra mudança, aí começa a vir aquela ideia assim, mas será que vai dar certo mesmo de novo? Quer dizer, sempre diante de uma situação nova, vem assim um incômodo na gente, né? Por que será que isso acontece, né, pessoal? Quando alguma coisa nova vem, a gente se incomoda tanto. Tem pessoas que se incomodam menos, tem pessoas que se incomodam muito mais com isso. E tem grandes resistências à mudança, assim. Aí falando um pouco de terapia, a gente vê as pessoas assim na terapia mesmo, né? Na terapia tem um momento assim que a pessoa se vê confrontada em ter uma mudança. Mas aí a pessoa se agarra naquilo que ainda ela quer viver, mesmo trazendo prejuízo, mesmo atrapalhando sua vida, mesmo trazendo um monte de mal-estar. Mas a pessoa ela fica naquele lugar, né? Ela fica numa relação abusiva, ela fica numa situação de humilhação, de estar em desvantagem, sei lá, qualquer coisa, em nome de evitar o novo. Então aquela ideia do novo incomodar a gente, né? Incomoda porque não temos controle, incomoda porque é o desconhecido, incomoda porque é diferente, né? Então, só que é necessário passar pela mudança, por mais que seja desconfortável, por mais que seja algo ligado ao desconhecido. Olha o primão aqui, Henrique. Ó. E aí, rapaz? Que legal. Então, falando do começo do assunto, da seleção brasileira, então já aconteceu uma coisa que jamais pudesse pensar que aconteceria. E aconteceu. E faz parte na vida isso, né? Mas aí eu quero falar um pouquinho assim de cérebro, né? Porque assim, realmente tem um fundamento para isso, né? Por que que nos incomodamos com a mudança à primeira vista, né? Tem uma parte do nosso cérebro, aqui atrás assim, essa parte mais occipital aqui, e segundo os estudiosos aí dessa área, fiz pesquisa para isso, né? Essa parte aqui nossa do cérebro, ela tem aproximadamente uns 10 milhões de anos, né? Então, é aquela parte assim que lida com as coisas e procura ter uma postura de defesa, né? Então, aquela parte mais primitiva aqui do cérebro que procurou proteger o ser humano na hora de lidar com os predadores, na hora de lidar com o perigo, na hora de lidar com essas coisas da natureza e outros seres mais fortes, né? Sabe quando você leva um susto e na hora fica assim? E aí dá vontade de fazer alguma coisa, de correr, de pular, de se agachar? Então, é essa parte chamada de cérebro posterior. É aquela parte que procura se esquivar ou procura ir ao encontro de alguma coisa também, sem pensar muito. É aquela questão assim bem de defesa, de preservação da vida, aquela reação imediata, sabe assim? E é essa parte do cérebro que na hora da mudança que apresenta-se na nossa vida, é aquela parte do cérebro que fala assim, não, fica como está, fica de boa. Porque o nosso cérebro, ele faz de tudo para poupar energia. A vida inteira ele faz isso, tá? O nosso cérebro faz de tudo para poupar energia. Então é isso, né? Por exemplo, quando alguém faz dieta, eu vi um pessoal falando sobre isso também, é uma luta fazer dieta, porque você está enfrentando a você mesmo, né? E assim, a nossa cabeça, o nosso cérebro vai fazer de tudo para eu voltar ao meu maior peso que eu tive na vida. Então é aquela correria do caramba, né? Então você vê como é uma luta muito grande, tem que ter opinião muito formada, né? Para poder fazer uma dieta, né? Muita opinião formada. Mas falando dessa parte traseira do cérebro, essa parte aqui, o cérebro posterior, 10 milhões de anos, é essa parte do cérebro que diante de uma situação nova, então ele vai falar assim, não, fica como está, não mexe com isso não, né? Para que seleção ter um técnico estrangeiro? Não, nós somos bons. Então é aquela parte que faz isso. Procura lembrar na tua vida aí, diante de alguma coisa, já vem aquela defesa assim, até cruzando o braço assim, quando é uma informação diferente que vai mexer com a nossa vida, eu não aceito assim. Então aquela coisa rápida, né? Só que nós não temos tão somente esse cérebro. Nós temos um cérebro anterior, que é esse aqui, que é a parte da frente, né? E aqui é 200 mil anos, então olha como é bem mais novo, né? E aqui essa parte mais consciente, a parte que vai raciocinar,
e que vai analisar essa parte traseira, que quer sair fora ou quer se jogar para cima logo de cara. Ele vai analisar melhor isso aqui. Só que tem uma diferença de tempo, né? Desse cérebro aqui entender o que o outro passou. Essa parte aqui traseira passou 6 segundos, né? Então dá aquela vontade de você mandar alguém aquele lugar, né? Logo depois você pensa, não, mas se eu fizer isso vai dar uma baita confusão. Se eu fizer isso, hoje em dia tá tão difícil falar as coisas. Ai, que vontade de falar. Mas a gente não fala, a gente se preserva ali, né? Ou nem sempre assim. Então essa parte aqui da frente, depois, vai ser a parte que vai falar para você assim, calma, não precisa largar assim, sem conhecer. Olha a situação, observa esse convite à mudança. E se for necessário, você muda, senão também não muda, fica tranquilo. Que nem eu falei agora há pouco. A questão não é ficar só pensando em mudar. Tem hora que também não tem que mudar. Aí que tá. E podemos mudar por ação desse cérebro aqui mais instintivo, impulsivo, a gente muda também, ou não mudamos também. Seja o que for, o nosso cérebro ele quer economizar energia, né? Mas tem hora na vida que será necessário mudar. Só assim veremos um outro momento, só assim veremos um outro cenário, só assim teremos a possibilidade de mudar e melhorar a nossa vida realmente, né? Mas o que pega é o desconhecido, o que pega é aquilo que a gente não sabe, o que pega é aquilo que... o que pega é aquilo que a gente perde uma ideia de perder um controle, vamos pensar assim. Então, para não perder o controle, a gente nem se mete, a gente nem vai. Então a gente fica como está. Mas ficando como está, o negócio não tá bom não. Então aguenta, né? Mas assim... Quem disse que não saber o que está para acontecer ou o que está por vir sempre é ruim? A gente pensa muito isso, né? Que não saber o que vai acontecer é ruim sempre. Ruim porque a gente pensa assim, eu não sei para onde vou, não tenho controle, né? Só que na vida tem hora que vai ter que ir mesmo sem saber mesmo. Vai ter que mudar mesmo sem saber o cenário. Se eu pudesse ter um roteiro já... todo explicado, onde ia dar tudo isso, eu iria. Será que iria? Será que sabendo onde iria também vai? Aí que tá a questão. Será que sabendo onde vai também iria também? Não sei. Eu acho que não. Dependendo para onde vai, a pessoa não quer nem entrar. Então não é só o desconhecido que mexe com a gente. Até algumas questões conhecidas que mexem com a gente, né? Porque dependendo do que vem de mudança, não quero que muda não. Aí eu vou perder algum controle, eu não vou poder mandar, eu não vou poder fazer tal coisa, mas nem se colocou a olhar a situação de maneira assim, de maneira mais consciente, né, vamos colocar assim. Então esse cérebro aqui posterior, 10 milhões de anos, é o cérebro da reação imediata, assim, de esquiva, de querer pular fora, de não querer aceitar, ou aceitar demais, e o caramba, né? E o cérebro daqui da frente, o anterior... 200 mil anos, é o que vai fazer você calma, pensa, raciocina, não precisa mandar para aquele lugar a pessoa, tenha cuidado e blá 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 blá, né? E a nossa vida inteira é passar por essa luta, né? Opa, quem entrou aqui? Ribeiro e a Anne, olha lá que legal. Então a vida inteira a gente vai passar por essa luta mesmo assim. Fazer o quê? Faz parte da vida. E tem hora que vai ser necessário mesmo ir em direção ao desconhecido, ir em direção a alguma coisa arriscada, fazer uma travessia, por assim dizer, vai ter que ser assim mesmo, não tem jeito. Se ficar esperando tudo tá muito organizado, tudo tá muito certo, todas as certezas bem estabelecidas, será que eu vou mesmo? Será que eu vou mesmo, né? A gente fala que vai, né? Mas dependendo a gente não vai não, né? Então, a dificuldade com a mudança não é tão somente por causa do desconhecido, que é o que a gente mais fala. Até mesmo algumas questões conhecidas eu não quero também saber. Ok, conhecidas que não são boas mesmo, mas tem coisa conhecida que é importante. É que aí ainda assim lidamos com uma parcela de desconhecido. Como é que tá a tua vida em relação a isso? Olha a minha tia aqui entrando também, tia Jane. Como é que tá a tua vida em relação a isso? Tá diante de alguma questão ligada à mudança? Pode ser mudança de cidade,
mudança de pensamento, mudança de técnico da seleção brasileira, que nem foi hoje, qualquer tipo de mudança. E cada um vai ter o seu nível de angústia para lidar com a mudança, né? Só de mexer nos pratos da pessoa e colocar em outro lugar, ela fica em pânico, porque mexeu, porque mudou, né? Eu lembro na infância, minha mãe gostava muito de mexer com os móveis da casa, assim, ela mexia muito, né? Chegava da escola, tava de um jeito, a sala, o quarto. Chegava daqui a uns dias, estava de outro jeito. Ela mudava muito, assim, mudava muito, gostava de mudar, né? Enfim, né? Então a questão aqui é usar as duas partes do cérebro, seja para mudar ou para não mudar, mas com uma análise melhor. E, enfim, vai ser necessário mudar dependendo da situação e vai ser necessário ficar como está, dependendo da situação. Ó, meu brother Valdir, saudações tricolores. Não estamos bem não, né, brother? Ontem foi complicado, né? Foi ontem, né? Ou foi sábado, não sei. Mas foi complicado. Mas, enfim. Mas aí, para fechar essa ideia aqui de hoje, é negócio rápido aqui, o desembarachando, né? Porque, isso, Anny. Passando os dias de fora de casa. Então, abraço, meu irmão. Grande Valdir. Deus abençoe. Passando os dias fora de casa, fora da rotina, e não é de férias, ok? E nem que fosse, tá tudo certo. É isso aí, tá tudo certo. Mas eu entendi. E tem momentos na vida que não é por nós, né, Anny? A situação. Foi sábado. Isso, valeu, brother. Foi sábado, né? Enfim. Mas assim, a Anny tá certa aqui, tá? Tem horas que a mudança vem e não é que a gente quer que mude, a gente tem que ir, né? É o tal do só vai. Vai para ajudar alguém, para visitar alguém, para conhecer alguém, para comprar alguma coisa. A gente vai. Então, ok. E muda realmente a nossa rotina, muda isso. Por mais que é legal ver coisa nova, pessoas novas, né? Mas aí isso pega, né? Ainda mais tomar de surpresa. Então, queria que fosse, né? Mas vai chegar um dia, irmão. Vai chegar um dia. Aí vai ter o dia de você ter suas férias assim e curtir. Curtir da melhor maneira possível, né? Agora pode não ser da maneira mais top, mas enfim, não é fácil, né? A vida tem essas coisas mesmo, né? A vida tem as mudanças, né? E as mudanças, só elas para nos levarem para outros lugares, assim. E até literalmente falando, né? E assim, falando do tema do começo aqui, quem diria então a seleção brasileira ter um treinador estrangeiro? É o quarto da história. Para muitos é o primeiro, né? Ou até pensa que teve só um, que é só ele, o Ancelotti. Não, teve 3 antes, que eu já falei no começo. Mas quem é mais futebol, né? Antes era aquela conversa, capaz ter alguém aqui de fora para treinar a gente. O brasileiro não precisa que ninguém ensine. Nós somos o país do futebol, nós somos pentacampeões, a gente manja de tudo. Só que não. A história mostrou que já não é assim e não está sendo assim. E tá tudo certo, pessoal. A gente não vai ser menos brasileiro por causa disso. A gente não vai ser menos pentacampeão por causa disso. Né? Enfim, tem hora que é isso mesmo. Tem hora que é isso mesmo, né? Então na sua vida aí, se a mudança está batendo na porta, use os dois lados do cérebro. Se o teu cérebro posterior já te faz sair correndo ou te faz entrar demais no novo, usa a parte da frente para poder observar se deve ou não entrar nisso, né? Aí converse com quem você conhece, que é de respeito, busque orientações, veja quem já está na situação semelhante à sua, aquilo que a gente já sempre fala, né? Que o pessoal fala pra caramba aí. Mas a mudança é uma oportunidade, né? É uma grande oportunidade na vida. Não há como negar, tá? Não há como negar. Se o negócio está muito enrolado, muito obsoleto, como é que vai esperar coisa diferente de coisa igual, né? Não dá. Então tem que mudar mesmo, né? Aí hoje veio a lista da seleção brasileira lá, aí eu pude perceber que a grande maioria dos comentaristas gostou da lista, gostou, até porque não tem opção a mais do que isso, não tem como tirar coelho da cartola, então vai com o que tem mesmo, né? Vai com o que tem mesmo, né? Eu vi alguns ali falando alguma coisa, né? Para alguns também, na verdade, é assim, né? Nunca vai estar bom também, né? E na vida também nunca vai estar bom, né? Só que não tá bom, então movimenta. Aí que tá, né? Ah, mas eu não consigo, Baracho. Começa por onde consegue. Não é tudo de uma vez também. Começa por onde consegue. Vai abrindo assim as portinhas e vai abrindo outra, até chegar onde tu quer. Então, é uma questão de realmente perceber se realmente queremos mudar, né?
O Lacan falava que ninguém quer mudar. A gente fala que quer mudar, né? Mas porque mudar nos movimenta. Aí volta aquela questão do nosso cérebro querer o mais que puder economizar energia para ficar na mesma, né? E realmente, né? Claro que é bom economizar energia, mas economizar para usar depois, né? É para ficar guardando debaixo do colchão, que nem dinheiro que o povo guardava debaixo do colchão. Aí morre aquele monte de dinheiro que não vale nada depois, né? Então é guardar para usar. Guardar, economizar, não faz nada também não, né? Tem que usar um dia. Tem que usar um dia. Então é isso aí, pessoal. Desembaraxando de hoje é isso. Mudanças, né? Quem diria a seleção canarinho ter um treinador estrangeiro? Teve, começou hoje. Que bom, né? E assim é a nossa vida. Muita coisa que pode parecer impossível, porque às vezes eu não quero também, mas tem hora que vai ter que ser. Tem que quebrar o nosso ego, quebrar o orgulho e aceitar essa mudança para o nosso bem. Ou também, quebrando o nosso orgulho, não mexer, não inventar, não ser impulsivo para poder se aparecer por nosso bem também. Então, usando a cabeça, os dois lados do cérebro, anterior e posterior, isso em nosso favor, com um aconselhamento, com terapia, com outros recursos que nos ajudam, isso ajuda a gente a desembaraxar a nossa vida. Um abraço para vocês. Falou!